Muito bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos começar a apresentar e a entender e a discutir a parte sobre o eletromagnetismo. Então, o que seria isso? Seriam as propriedades magnéticas que surgem quando nós temos, por exemplo, uma corrente elétrica passando num fio. Quando nós temos uma partícula em movimento uh, ao longo de uma linha reta. Nesse caso aqui, vai estar cerceado, né, vai estar limitado à passagem dessa corrente elétrica no fio, ok? Então, o grande marco aí desse eletromagnetismo, eu acho que está associado ao experimento de Oersted. Então, o que era o experimento do Oersted? Ele tentava fazer uma ligação entre o magnetismo e a eletricidade, e aí ele desenvolveu o seguinte experimento. Então aqui nós temos aqui um grampinho de roupa, que serve para quando eu fechar ele aqui, ele passa o contato e a corrente elétrica então começa a circular. Então nesse aqui, o contato elétrico está aberto e a gente percebe que a bússola está seguindo a mesma orientação para o norte geográfico do planeta Terra. Entretanto, quando ele fecha esse contato elétrico, a gente começa a perceber a criação de uma corrente elétrica ao longo do fio. Vamos lembrar que a corrente elétrica, por convenção, ela vai do lado positivo para o lado negativo, né? E dessa forma, por alguma maneira, a bússola então não se alinha mais exatamente com o campo magnético terrestre. Ou seja, passou a agir nas proximidades da bússola um novo campo magnético que faz com que a bússola se movimente, sofra uma deflexão, tá? Mude a sua direção em relação à sua previsão original, que era o norte geográfico, certo? Ou seja, conseguiu-se provar aqui que a corrente elétrica gera no espaço próximo dela um campo magnético. Bom, e aí que... já acabei de falar sobre isso, né? Não preciso repetir novamente. Então aqui a gente começa a ver o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Só que nesse ponto aqui, eu tenho que perceber que a geometria do meu problema é importante. Então a gente começa discutindo num fio retilíneo. Então a ideia é, se eu tenho uma corrente elétrica passando num fio, no entorno dele vão surgir linhas de campo que dão orientação e intensidade para um campo magnético, certo? Então, se eu tenho uma corrente elétrica passando num fio, ao seu redor, aqui eu tenho como se fosse um plano, né, que corta aqui o fio, eu vou ter um campo magnético. Como é que eu vou caracterizar vetorialmente esse campo magnético? Regra da mão direita. Então, a primeira questão, você sempre vai ter que estar com o fio na palma da sua mão, ok? Então, fio na palma da mão, o polegar vai ter que estar para o mesmo sentido da corrente elétrica, tá? Então, se a corrente elétrica está para lá, o meu dedão está para cá. Se a corrente elétrica estivesse para cá, o meu dedão estaria apontando para o outro lado, mas sempre com o fio dentro da palma da minha mão, sempre com o fio. Agora, quando eu vou envolver os meus dedos ao redor do fio, essa ponta dos dedos vai me informar para onde que está girando o campo magnético. Então, dedão, o polegar, exatamente para onde está a corrente elétrica, fio na palma da mão, eu percebo que os meus dedos vão abraçar o fio nesse sentido aqui, anti-horário, né? Então aqui, o que acontece? Eu tenho esse campo magnético aqui no sentido anti-horário. Da mesma forma com que nós já vimos na bússola, tá? Então esse campo magnético aqui, ele vai ser tangente num determinado ponto que a gente queira discutir, né? Então aqui, por exemplo, ele vai estar aqui, tá? Para cada circunferência dessas, que tem o centro lá no meu fio, ele vai ter a mesma intensidade, só que para cada ponto ele vai ter uma direção e um sentido diferente para o meu vetor campo magnético, certo?
Bom, agora como que eu vou conseguir caracterizar isso? Então, eu vou conseguir caracterizar isso da seguinte maneira. Nós já vimos anteriormente que nós temos a direção e o sentido sendo determinados pela regra da mão direita. E se eu quero calcular a intensidade desse campo magnético, eu tenho que usar essa equação aqui. Bom, aí eu tenho que pensar o seguinte: alguns livros vão usar a letra D como representante dessa distância do fio até o ponto em que eu quero calcular. Outros vão usar R, já que são circunferências, né, com centro no mesmo ponto, então fazendo associação de que não importa se a distância é daqui até aqui, é a mesma daqui até aqui, é a mesma daqui até aqui, todos esses vetores que estão nessa circunferência de raio R vão ter o mesmo módulo do campo magnético, a mesma intensidade do meu campo magnético, certo? Bom, agora eu preciso entender quem são essas variáveis aqui. Então, o B é o campo magnético, a unidade de medida do campo magnético é Tesla, associado ao nome de uma pessoa, a letra tem que ser maiúscula, tá? O Mi é o que a gente chama de permeabilidade magnética, então vai ser Tesla vezes metro por ampere, então Tesla está aqui, ampere vai estar associado à minha corrente elétrica I, e a distância em metros vai estar associada à distância ou D ou R, né, conforme eu mostrei para vocês aqui na equação anterior, mas essa distância precisa estar em metros. Essa permeabilidade magnética depende do meio onde está o fio e o ponto em questão. Então, por exemplo, normalmente quando a gente vai resolver os problemas e o meio é o vácuo, né, o ar, nós vamos usar para esse valor 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Se por acaso eu preciso de um meio alterar essa permeabilidade magnética, eu altero o material que está entre o fio propriamente dito e o ponto onde eu quero analisar, e esse valor pode se tornar uma permeabilidade magnética maior ou menor, ok? Bom, e aí nós temos os primeiros exercícios, tá? Então, um fio metálico reto e extenso é percorrido por uma corrente de intensidade 4,5 amperes. Então, a minha corrente elétrica vale 4,5 amperes. Calcule a intensidade do campo magnético. Então, ele quer saber quanto que vale o B, apenas o módulo, né? A uma distância de 30 centímetros do fio. Então, se eu vou usar D ou se eu vou usar R, tanto faz, 30 centímetros. E aí ele me diz permeabilidade magnética em questão. Então, a permeabilidade magnética, 4π vezes 10 na menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Então, eu tenho que lembrar que ele enfatizou nessa questão que é um fio metálico reto, tá? Então, para eu calcular esse campo magnético, Mi vezes I sobre 2π vezes D. Então, aqui eu tenho a equação que eu vou usar, o campo magnético, Mi vezes I sobre 2πd. Bom, então vamos lá. O Mi, permeabilidade magnética, 4π vezes 10 na menos 7. O I já está em amperes, eu tenho que ficar baseando ou me balizando nessa unidade aqui. Então, 4,5 amperes sobre 2π vezes D. Bom, o D está em centímetros, preciso em metros. Então, se você ainda tem alguma dificuldade, por gentileza, vai lá no cantinho do papel, né? 1 metro tem 100 centímetros, 30 centímetros vai ter x. Então, o x vai ficar multiplicando cruzado, né? 30 vezes 1 sobre 100, que vai dar 0,3 metros, certo? Bom, agora preciso resolver isso, então vamos lá. Eu tenho π aqui em cima, tenho π aqui embaixo, posso cortar, tá? Eu vou manter o 10 na menos 7 aqui, e agora eu vou multiplicar. Vou pegar a minha calculadora aqui, 4 vezes 4,5, tá? Que dá 18. Vou multiplicar aqui embaixo 2 vezes 0,3, que dá 0,6.
E aí vou dividir 18 dividido por 0,6. Isso aqui vai dar 30 vezes 10 na menos 7 Tesla. Posso deixar assim? Até posso. Mas eu tenho que pensar que isso aqui não está na notação científica. Então, por exemplo, se eu vou deixar aqui bonitinho 3,0, que é o ideal, eu vou deslocar vírgula uma casa para cá, e ao deslocar vírgula uma casa para cá, eu somo uma casa, uma unidade lá no meu expoente. Então vai ficar 3,0 vezes 10 na menos 6 Tesla. Não sei se vocês já viram isso na parte de eletricidade, mas basicamente isso aqui vai ser 3,0 micro Tesla, certo? Então aqui está a resposta desse nosso primeiro exercício. O segundo exercício é dado um fio metálico reto, muito longo, percorrido por uma corrente elétrica constante. Esboce as linhas de vetor campo magnético produzidos por essa corrente elétrica. Então deixa eu botar isso aqui um pouquinho para cima, ok? Aí agora para mim já fica mais complicado de desenhar. Então vamos colocar aqui, o meu dedão tem que estar para lá, né? Então aqui é o meu polegar, tá? Fio na palma da mão, os outros dedos vão mostrar para onde está o meu campo magnético. E o meu campo magnético, então, vai estar nesse sentido, certo? Habitue-se sempre a usar a regra da mão. De repente você pode usar uma caneta para simular o fio para você saber o que está acontecendo. Então, polegar está me mostrando o mesmo sentido da corrente elétrica e os outros dedos, quando eu abraço a minha caneta que está simulando esse fio, vão mostrar para onde que está esse meu campo magnético, certo? Usando as informações na figura, calcule o campo magnético produzido no ponto P. Então, vamos lá, então. Eu tenho no ponto P uma distância de 25 centímetros. 25 centímetros, fizemos uma questão agora há pouquinho, passamos para metros, então isso aqui vai ficar 0,25 metros, ok? Eu tenho a informação de que a corrente elétrica é de 5 amperes, ó, certo? E a minha permeabilidade magnética, 4π vezes 10 na menos 7. Então, permeabilidade magnética, 4π vezes 10 na menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Aplicando a equação, campo magnético de um fio retilíneo, ele é μ vezes I sobre 2πd, ou 2πr, né? Então vai ficar 4π vezes 10 na menos 7 vezes 5 sobre 2π vezes 0,25. Então isso aqui vai ficar, posso cortar o π com o π, 20 vezes 10 na menos 7 sobre 0,5, tá? Aí quando você faz essa divisão, você vai encontrar 40 vezes 10 na menos 7 Tesla, ou fazendo aquele ajuste, né, para deixar na notação científica, 4,0 vezes 10 na menos 6 Tesla, ou usando os prefixos 4,0 micro Tesla, certo? Próxima questão. Dois fios metálicos retos, paralelos e longos são percorridos por correntes elétricas I e 3I, de sentidos iguais, entrando na tela no esquema. Então assim, ó, pensa que nós estamos com o fio aqui saindo da tela em direção ao seu olho, né? Aqui e aqui também. Então, quando eu tenho o Xzinho indicando a corrente elétrica, é porque está entrando na tela, tá? Quando eu tiver um pontinho para usar esse plano aqui, o plano perpendicular à tela como um plano, um 3D, né? Ele vai estar saindo da tela, certo? Então, o ambiente é o vácuo, então se ele é o vácuo, a minha permeabilidade magnética vai valer 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Determine os valores proporcionais de x e y para que o campo produzido por essas correntes elétricas seja nulo em P. Então, olha só, o meu polegar tem que estar entrando na tela, a minha mão vai abraçar esse fio. Então, se eu estou pensando que esse aqui é o meu fio
Perdão, deixa eu só refazer aqui. Se esse aqui é o meu fio 1, o meu campo magnético aqui vai estar para cá. Só que quando eu faço isso lá no outro, o que eu vou chamar de fio 2, polegar entrando na tela, campo magnético também vai estar nesse sentido, mas como o fio está à esquerda dele, esse campo magnético vai estar para cá. Então aqui é o campo magnético do fio 2, aqui é o campo magnético do fio 1, e ele quer que esse campo magnético seja zero nesse ponto aqui. Como eles são opostos, eu já posso prever que eles vão se anular, vão reduzir um do outro. Mas para que ele seja zero, eu tenho que ver que o módulo do campo magnético 1 tem que ser exatamente igual ao módulo do campo magnético 2. Ou seja, permeabilidade vezes a corrente elétrica do fio 1 sobre 2π vezes a distância do fio 1 tem que ser igual a permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica do fio 2 sobre 2π vezes a distância do fio 2 até o ponto em questão. Bom, aí perceba que eu vou poder cortar permeabilidade com permeabilidade, 2π com 2π. Agora vamos voltar lá. O meu I1 vale I, tá? Então, esse cara vale I. Esse cara aqui, o meu I2, vale 3I. Ok? E aí, o meu X e o meu Y. O meu X é a distância do fio 1 até lá. E, perdão, deixa eu até... aqui eu tenho o meu X. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou muito legal aqui. Então, o meu B1 precisa ficar igual ao meu B2. Perdão, deixa eu começar aqui de novo. Então, mi vezes I1 sobre 2π D1. Mi vezes I2 sobre 2π D2. Já havia cortado isso, Esse aqui vale I, esse aqui vale 3I. Aqui eu tenho a distância X, aqui eu tenho a distância Y. Então agora o que eu posso pensar? Se eu tenho esse I e eu tenho esse I, eu posso cortar, tá? Mas eu não posso esquecer que aqui vai sobrar 1. Então eu tenho duas possibilidades. Ou passo o Y para cá e o I para cá. Y sobre X é igual a 3I sobre I, ou seja, 3. Ou eu posso fazer que X sobre Y é igual a I sobre 3I, que é igual a 1/3. O que significa isso? Significa dizer que se eu dividir a distância y por x, eu vou ter 3. Então, por exemplo, se aqui eu tiver 3 metros, aqui eu vou ter 1 metro. Vamos lembrar que se eu tenho maior corrente, a distância precisa ser maior para diminuir o meu campo magnético. Tá? Vamos lembrar que o campo magnético ele é inversamente proporcional à distância. Então, quanto maior a distância, menor o campo magnético. E aqui, como eu tenho uma menor corrente, eu preciso estar mais perto dele para que essa intensidade aqui seja igual a essa, e como elas são opostas, elas possam se tornar zero, conforme é o meu intuito. Ok? Eu espero que de alguma forma você tenha compreendido isso, mas que, caso exista alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.